Olá, hoje temos tanta coisa para mostrar que o melhor mesmo é irmos direto ao assunto. Nos acompanhe que vamos para Cajuru. Distante 65 quilômetros de Ribeirão Preto, nós voltamos para a rodovia Abrão-Assede rumo a Cajuru. Até aqui o percurso mais longo. Com 660 quilômetros quadrados de área territorial, o município é maior do que Ribeirão Preto. A grande questão é a densidade demográfica. Em Cajuru, são quase 40 habitantes por quilômetro quadrado. Na sede da região metropolitana, são 1.100 habitantes. Escolher os temas a serem abordados durante a nossa visita em Cajuru foi uma tarefa árdua. Muitos moradores da cidade nos ajudaram fazendo várias indicações. Só que a gente já tem uma certeza: o tempo será curto para registrar tantas singularidades. Fomos recebidos ainda na rodovia pela arquiteta Rita Pascoalato Barbosa. Ela vai nos levar direto para uma propriedade rural e nos mostrar um pouco das belezas naturais desta cidade. Logo na chegada, a escultura do avestruz chamou a nossa atenção. Antes de explorar a trilha que vai nos levar a uma das cachoeiras da propriedade, tivemos uma conversa sobre o potencial turístico do município. Qual a potencialidade turística do município de Cajuru? Olha, eu acredito muito na potencialidade do município, que eu já estou aqui nessa propriedade há 28 anos, acreditando, né, nessa ideia do turismo. Hoje, bastante pessoas hoje já estão no negócio, já estão começando a acreditar. Estamos recebendo bastante turista aqui, principalmente através das bikes hoje. Qual a relação mais imediata que vocês fazem com o Cajuru? Do tipo assim, eu penso em Cajuru, eu penso em? As belezas naturais, né? Cajuru tem... são remanescentes de Mata Atlântica, de Cerrado. E Cajuru, em Tupi-Guarani, quer dizer boca da mata, que é uma transição, sabe? Entre a mata, entre o Cerrado. Então você vai encontrar vários biomas, então é interessante. A cidade tem também uma relação muito próxima, né, das questões hídricas. São 3 rios que passam pela cidade? Tem o Rio Cubatão, que nasce em Caça dos Coqueiros e passa por Cajuru, deságua no Rio Pardo. E o Rio Araraquara, que são esses dois maiores, né, que também deságua no Rio Pardo. Então e tem muitas nascentes, né? Você andar na região de Ribeirão ali, quase você não vê nascente, né? É uma região mais plana, as águas lá, a maioria são de poços perfurados. Aqui a gente tem um afloramento de águas, né? Bastante. E o Contur está atento a essas potencialidades turísticas do município? A gente está caminhando, né? É um grupo está bem afiado, assim, em enfrentar os desafios, né? Porque são desafios, né? Porque o turismo não traz só coisas boas, ele traz também consequências negativas. E a gente tem que ir acertando isso aí, né? Tem que ir juntos, construindo um futuro melhor. São muitas as possibilidades de trilha. Nós temos 5 trilhas aqui, que leva a 5 pontos legais. O final sempre é uma cachoeira? Não, nós temos 2 cachoeiras. Sim. Para visitação aqui. As outras 3 trilhas levam a uma ponte centenária, onde passava uma linha férrea, que foi construída há 150 anos atrás, aproximadamente, tudo com pedras lavradas à mão. Aí tem a Ducha da Reflexão, é uma galeria de água pluvial, que são blocos de pedras também, tudo lavrado à mão, parece um mini Porto Azteca, é bem bonito. Que legal. E a gente vai acessar qual deles? Aí a gente vai acessar a Ducha da Reflexão, legal. A gente consegue ir lá na Cachoeira da Serra. Imagino que em momentos de chuva isso aqui fica tudo verdinho. Muda completamente, né? Nessa época a gente está muito seco, você vê, ó, o mato todo sentido. Mas daqui uns 2 meses, aproximadamente, aí muda tudo, a natureza vem aí com toda a força. Bem, bastante pedras para a gente descer, mas com cuidado a gente vai chegar lá. Esses remanescentes de pedra é de que tempo?
Há mais ou menos uns 150 anos foi feito isso daqui. É uma galeria de água pluvial, em cima passava a linha férrea, que ligava Cajuru a Santa Rosa de Viterbo. Esses blocos de pedras todos lavrados à mão, você vê perfeitamente cortados, encaixados, né? Um trabalho muito bonito. E com muita dificuldade na época, imagina a mata que tinha para carregar esses blocos super pesados, né? E com tanto capricho, né? Eu confesso que não foi tão difícil chegar aqui, mas assim que a gente para nesse lugar, começa a haver uma contradição. O barulho do passarinho fica encoberto pela água que vai caindo. E essa água nem é tudo. Quando chove, toma toda conta desse barreira de pedras. Ela muda completamente. Aí ela vai ficar com 50 metros de frente, que a gente não consegue nem enxergar as pedras, o volume de água é bem maior. E a gente sente muito rapidamente a alteração do clima. No mínimo uns 3 graus menos aqui do que quando a gente começou a trajetória. Sim. Isso sim. Aqui tem muito mais umidade, né? Então, muita mata, a gente está do lado de uma mata com mais de 1.200 alqueires, então é uma coisa bem legal. Assim. E quem visita esse lugar, o que mais gosta de fazer? Água? Pode nadar no poço? Pode, tem um lugar que dá para nadar bem aí. Tem uma parte muito funda, né? Mas é legal para banho, como está vendo agora, para tomar umas duchas aqui, chegar debaixo da queda, essa época agora é das melhores. E essa cachoeira, qual é o nome dela? Cachoeira da Serra. É a Cachoeira da Serra. Essa é a Cachoeira da Serra, é a principal cachoeira que nós temos aqui. E as pessoas que quiserem visitar têm que agendar? Para passar o dia não tem necessidade de agendamento. Né? Sim, o camping e o chalé precisa. Embora o número da quantidade de cachoeiras existente em Cajuru, né, tenha já sido catalogado, ainda que tenha dúvida, são muitas cachoeiras. A informação que eu tive que são 72 com potencial turístico. Só de assistir eu fico cansada outra vez, mas o esforço físico valeu muito a pena. Rodeada de fazendas por todos os lados, Cajuru é em si um centro de memória da vida rural do Brasil, com destaque para a produção do café. Para nossa sorte, parte desta história está muito bem guardada no Núcleo de Pesquisa Santa Cecília. Qual tem sido, a colaboração desse núcleo para a preservação da memória do café? Adriana, o núcleo ele nasce com a função de guarda, preservação e divulgação da cultura cafeeira local e regional. Então, é um processo todo de recuperação da memória dentro daquilo que é possível, né? De documentos. Então, a gente tem uma série de acervos e que isso, né, aí acabou gerando uma grande coleção. Essa coleção é de administração rural da fazenda na época, e aí a gente tem a parceria da família Sampaio Moreira, né, que os documentos vêm, né, do período desde 1890 aproximadamente e até 1970, datas limites nesse sentido. Então toda a documentação ela foi localizada, transferida, passou por todos os processos aí de higienização, de catalogação. Nós estamos falando de documentos, registros, fotos, publicações, nesse espaço de tempo que você narrou, sempre fazendo referência a essa vida rural, à plantação do café, que foi o auge num determinado momento aqui da fazenda. Exatamente. E o que você considera uma raridade que você tem aqui? Uma raridade, eu considero a fazenda. A fazenda é toda protegida, né? Ela é toda preservada. Sim. Eu acho que o proprietário, o que ele nos permite é um acesso ao passado, né? Enquanto muitos destroem o passado, né? Que pode ser que até em determinadas questões isso pode ser interessante, mas ele nos dá o direito de conhecer de onde viemos, né? Aquilo que nos significa, aquilo que nos dá sentido, aquilo que nos faz pertencer a Cajuru. Né, que significa Boca da Mata. Para mim, a Sampaio Moreira, né, que é essa fazenda, ela é conhecida, antigamente ela era conhecida como Santa Carlota, né, a fazenda do Sampaio Moreira,
E ela é, né, em si, a boca da mata, eu acho, por tudo que ela representa. Então, a raridade é ter toda essa estrutura, infraestrutura conservada. Esse documento é o quê, Lu? Esse documento é um livro de registro, que é uma... Você perguntou, né, no caso de documentos de raridade, ele eu considero uma raridade. Porque ele é o registro dos imigrantes. Então, essa fazenda recebia, ela foi uma grande promotora da força de trabalho, né, que vinha de Portugal, Itália, Espanha, Hungria, inclusive. E, então, ela abrigou os moradores. Para você ter uma ideia, a partir desse livro, a gente conseguiu identificar, em 1917, 98 famílias na fazenda. Se você coloca uma média de 4 pessoas por casa, o que é baixo para o período, quantas pessoas moraram aqui? Exatamente. Então, ela foi uma vila, na verdade, e ela foi bem mais avançada em muitos aspectos do que a própria cidade de Cajuru, pelo movimento que o café trazia para cá, né? Se do lado de lá desse armário está guardada a história dessa fazenda, do lado de cá, os documentos se referem à história de Cajuru. O que você tem guardado aqui, Luciene? Aqui é o arquivo histórico da cidade, que foi feita uma lei e por unanimidade, né, dos vereadores de então, os documentos foram, a custódia passou para o núcleo de pesquisa e nós temos então aqui, a maior parte do acervo é todo, logicamente, né, administrativo e de finanças. Tô vendo que você tem umas fitas de rolo, o que são? Elas são referentes a fazendas, histórias das fazendas de Cajuru na década de, eu acho que é 1950, exatamente 51. Então fala de todas, o que era plantado, quem eram os proprietários, e diretamente relacionado ao café também, né? Que é a grande fruta aqui da cidade, né? Identitária de Cajuru. A Capelinha da Fazenda. Edifício antigo e de construção sólida, a sede da Santa Maria oferece todo o conforto aos seus proprietários. Uma foto de imigrantes, há um pequeno movimento, ela guarda um pouco da história a partir dos documentos. E essa foto, por sinal, é de um grande fotógrafo da época, né? O Brandão, o senhor Ferreira Brandão, Alexandre Ferreira Brandão, e ela é da inauguração da Mogiana, em Cajuru, né, o dia da inauguração. Enquanto aquela é a inauguração da estação Sampaio Moreira, essa é a estação de Cajuru. O que a gente tem são os mapas, né, referentes da construção da fazenda, como que ela foi sendo constituída, né? Ela vem desde a época das Sesmarias, dos coronéis, e aí ela nasce de uma forma e vai, né, passando por uma dinâmica e se transformando. Então a gente tem todo esse processo aqui, né? Do registro documental para as paisagens vivas, tivemos a oportunidade, saindo um pouco da área urbana, de visitar a Fazenda Cubatão. Um piscar de olhos e o tempo pareceu voltar. Com muitas áreas preservadas, a propriedade ainda guarda o terreiro, a tuia, a capela, a casa principal e a plantação de café, que só não é soberana porque divide a atenção com a cana-de-açúcar. Essa fazenda ainda mantém todas as características de uma fazenda antiga e ainda produz café. Produz café, a moda antiga também, você entendeu? Não mudou muito não, mudou só na parte de mão de obra, certo? Que hoje é máquina. Foi só que mudou, foi isso. Certo? A parte de terreiro continua do mesmo jeito. Ainda seca o café no terreiro, faz uma pré-secagem. Nós fazemos uma pré-secagem para depois ir para o secador. No passado a gente tinha muita gente trabalhando numa fazenda para poder dar conta. Hoje tem um processo mais industrializado. Isso facilita e viabiliza a produção do café. Se não tivesse a parte de máquina hoje, era inviável tocar café. E café é uma coisa apaixonante. Você entendeu? Você apaixona por aquilo. É um troço assim que você gosta. Parece que você
tá no sangue, você fica doido por causa daquilo, você entendeu? E aí, quando eu percebo, quando eu olho para cima, eu tenho uma plantação de café. Quando eu olho no sentido contrário, tem uma plantação de cana. Isso. E aí você está nessa diversidade com os dois produtos. E eu quero te falar o seguinte, nós usamos aquelas partes mais quebradas, que era muito perigoso plantar cana, plantamos café. E aí, então você consegue ter as duas produções. É, as duas produções. A casa da fazenda está conservada ainda? Está conservada, está bem conservada. Carinhosamente recebidos pelos proprietários, com direito a um café especial com pão caseiro, conhecer os cômodos da casa foi uma curiosidade. Muita coisa ainda está do mesmo jeito. Fazenda de café e estação ferroviária são temas que seguem ligados pela história. O senhor Bebé Tincani, com 91 anos de idade, é memória viva do tempo que o barulho do trem era a trilha sonora do município. Nada mais prazeroso do que numa tarde de sexta-feira, sentado na praça, conversando com alguém que sabe muito da história. Seu Bebé, como era esse momento das ferrovias? Eram 3 estações aqui em Cajuru? As ferrovias? Isso. Isso aqui é uma beleza, o trem apitava, os viajantes desciam aqui, tinha os meninos carregador de mala e levavam os viajantes para o hotel. E a gente viajava, embora fossem umas viagens difíceis e demoradas, mas era muito gostoso. Nós tomávamos o trem aqui para Ribeirão Preto. Essa estação que a gente está pertinho é a estação Cajuru? Estação Cajuru. E aí chegava o trem da Mogiana ou da Paulista? Não, Mogiana. Mogiana, um ramal. Aqui era um ramal, o tronco era em Santos Dumont. Santos Dumont deve ser um arraialzinho, que era só a estação ali na região de São Simão. A gente tomava esse ramal aqui e em Santos Dumont aí tomava o trem da linha larga e ia para o Ribeirão. Eu vinha com meu pai de madrugada. No outro dia eu vinha trazer o cavalo puxado para levar meu pai. E demorava esse trajeto? Hoje a gente faz de carro em 35 minutos. Quanto fazia em trem naquela época? Era um dia inteiro. Um dia inteiro para chegar lá? Um dia inteiro. A última vez que estive em Cajuru, me recomendaram fortemente que eu não deixasse a cidade antes de experimentar o premiado bolo de milho. Dessa vez, eu fui na fonte. O Márcio nos recebeu para revelar um pouco desse segredo. O bolo já foi premiado em concursos culinários? Graças a Deus, já. Sim, o SESI já teve uma matéria muito abrangente, né? O SESI, na época, classificou ele como o melhor bolo de milho do mundo. Enfim, tem uma série de coisas boas, né, que vem dele, desde o princípio, desde o milho fresco, o queijo já com procedência, que vem de Patos de Minas. O fubá, tem coisa de qualidade, tudo que... A receita originalmente é da sua mãe ou é mais antiga? Uma receita que vem assim da mãe já, coisa de... antiga, sabe? De vovó ensinou a mãe, que ensinou o neto. Assim, vai rodando, né? E a saída é corrente? Corrente, graças a Deus, a gente faz aí 2, 3 vezes ao dia, né? Tem clientes aí para várias regiões, né? Mococa, Casa Branca, Ribeirão Preto, Pirassununga. Não, ouvi dizer que tem gente que está passando na estrada, entra na cidade... pega o bolo e segue viagem. É isso. Aí após 40 minutos... Bolo pronto. Bolo pronto. Só saborear. Só fazer a alegria da clientela. Só fazer alegria. E deixar você com vontade, claro. Rita, faz parte da tradição de Cajuru, né, essa arte culinária rural? Ah, sim, sem dúvida. O que se destaca mais? A Cajuru tem uma vocação muito grande com a questão ligada ao leite, né? Nós temos 3 laticínios bons aqui e uma produção de leite, de queijo, assim, que chega bem próximo daquele queijo mineiro mesmo. Que é esse aqui, né? Isso, exatamente.
o queijo curado, o queijo meia cura, é muito consumido aqui em Cajuru e muito bom, né? E além disso, os quitutes, que são bem conhecidos, a gente chama de quitanda aqui, né? Que é o bolo de milho, o pau a pique, são coisas assim que não pode faltar na nossa mesa. O bolo de milho é uma quitanda muito comum nas festas juninas, porque o milho nessa época produz muito, né? Mas ele está na nossa mesa no dia a dia. E esse daqui é receita de sucesso garantido. Se você quer agradar alguém, é colocar um bolo desse na mesa, porque é muito gostoso. É uma receita assim, muito próxima das receitas das nossas avós, né? É uma coisa caseira, um milho ralado. Então, assim... As frutas também em doce, sim, em compota, isso, também é bem tradicional. Muito tradicional. Acompanhar o queijo, né? Um doce de manga, um doce de figo, doce de mamão, abóbora, tudo coisa que a gente tem aqui, porque Cajuru tem, assim, uma riqueza rural muito grande, né? Então, a produção disso é muito boa. E essa riqueza toda, ela está sobrevivendo às gerações. A gente está falando de uma coisa que era muito comum no passado, é hoje no presente, e tudo indica que vai seguir. Se Deus quiser, isso aqui não pode se perder. E como coisa boa não tem limite, que tal um sorvete? Mas não um sorvete qualquer, um bem diferente. Menta com chocolate, Ferrero Rocher, maracujá ao leite, murici. Epa, murici? Murici é uma fruta? É um fruto silvestre do Cerrado, típico aqui da região, que a gente usa para fazer o sorvete. Você sempre tem um sorvete de murici? Sempre. Quando tem a fruta, talvez falta no final de ano, assim. A gente fez um teste na nossa equipe e ninguém sabia que murici era uma fruta. Ela é só comum nessa região? Não, ela tem no Nordeste, tem muito, Minas tem muito. Mas acho que o sorvete é mais conhecido aqui. E o pessoal de Cajuru gosta do sorvete de murici? Gosta muito, é tradição. A matriz, no centro da cidade, ladeada pelo coreto, pela imagem de São Bento, a fonte e a escola, patrimônio arquitetônico protegido, guarda um acervo artístico especial. Os quadros da Via Sacra foram feitos em marchetaria por um artista da cidade. Com tanta história profissional, como que a marchetaria entrou na sua vida? Depois de aposentado, nós fomos para a Itália, né? E numa das andanças nós fomos sem destino, né? E nós éramos para ir para a ilha de Capri, mas o mar não estava bem, estava revolto. Então nós fomos andar na vizinhança e eu passei em Sorrento. E eu não sabia, lá é a meca da marchetaria, né? Então eu vi o pessoal trabalhando e aquilo eu conhecia a marchetaria do meu tempo de criança. Chegando aqui, fui procurar curso, não achei nada. Aí, né, comecei como autodidata a fazer as coisas, né? E chegamos nisso daí. E como foi essa experiência em especial de montar, né, essa sequência de quadros da Via Sacra? Foram dois desafios. Primeiro, a altura, né? Geralmente a Via Sacra é colocada mais ou menos na altura do pessoal. E aqui, como é muito alto por causa dos arcos, né? Cada quadro desse tem mais de 1 metro. Então é muito grande. E isso daí não é uma pintura. Marchetaria é trabalho braçal, é serra tico-tico, né? Então para serrar isso daí tudo, né? Aí veio o segundo desafio, que conversando com o padre Ade, ele calculou, isso foi na reforma dessa igreja, quando ampliaram aos lados aqui. Então eles projetaram a reinauguração para 4 meses, né? E quando eu estava, acho que no 3º ou 4º quadro, veio a notícia que eles anteciparam. Então eu fiz isso que você está vendo em 2 meses. Muito pouco tempo. Foi uma loucura. E a marchetaria, ela tem a base em que madeira, né, a marchetaria? Ah, todas. Cada tonalidade que você vê aí é uma madeira diferente, né? Então eu uso madeiras brasileiras, tal de goiabão, pinho,
cerejeira, tem de tudo aí. E todas as tonalidades de cores que a gente está vendo nessas obras, elas são naturais da madeira? Naturais. Não há nenhuma pigmentação? Nada. Então, quando você vai fazer a escolha, você precisa ter esse conjunto de diversidade de cores? Eu tenho que ter essas lâminas todas, né? Lélio, ela muda de tonalidade ao longo do tempo? Não muda. Depois que você montou? Não. Aqui é lógico que se tomasse sol direto poderia haver uma oxidação e uma mudança maior. Mas elas, em ambiente como esse daqui, não tem problema. E outra coisa, elas foram enceradas, elas não foram envernizadas. E depois dessa experiência, você continuou produzindo a marcheteria? Sim. Tem o Santuário da Nossa Senhora de Fátima, lá eu fiz 2 quadros de 1,80 m, mais ou menos, né? O quadro de Anunciação de Nossa Senhora e a Assunção, né? E na outra paróquia que abriu, que é a nossa agora, né? A Cristo Rei, eu fiz a porta da igreja. Outro artista de Cajuru, Lourenço Beleboni, vem ganhando a atenção de vários públicos, inclusive das crianças. Suas telas estão guardadas no Espaço Cultural Arte Caipira e suas filhas trabalham para garantir a difusão de sua arte na IFE. Como é que o seu pai descobre a arte na IFE? Adriana, meu pai começa a pintar, pintava com a gente criança, desenhando na verdade num rolinho de papel higiênico e contando a história do passarinho desenhando ali, mas ele se descobre pintor mesmo. Depois dos 60 anos de idade, ele implicou com a pintura de uma das filhas e aí ela começou a incentivar e ele começou a pintar depois dos 60 anos. E ele, a arte na IFE, enquanto uma arte espontânea, ingênua, ele não cunhou a obra assim. Ele cunhou a obra como obra caipira, então no entendimento dele é uma obra caipira, que não existe academicamente essa definição, vamos dizer assim, mas é considerada uma obra na IFE pela espontaneidade, pelos traços, pela permanência da questão dos elementos naturais, pela perspectiva, né, que ela é diferenciada. Então, ele se descobriu pintando e foi criando e contando histórias. Ele também era contador de histórias, então cada tela representava uma história e são mais de 200 obras desde então. E muito rapidamente ele se sobressaiu, tendo ganhado alguns prêmios. Sim, ele teve menção honrosa em algumas bienais na IFES de Piracicaba, houve menção honrosa a 2 obras, houve um prêmio lá também de uma 3ª obra, outras galerias também adquiriram a obra e deram fomento a isso. Há obras dele já representadas em livros didáticos, quando vai ensinar aluno a fazer apreciação de obra e mostrar a diferença entre uma obra acadêmica e uma obra naif ou espontânea, né, que tudo é cultura, né? Quando vai ensinar o aluno, por exemplo, a questão de apreciar uma arte popular e de apreciar também uma arte clássica, uma arte convencional. As filhas, né, do artista se reuniram para trabalhar a obra dele. Isso. Quando vocês começaram a fazer isso, ele ainda estava com vocês. Sim. Quando vocês terminaram esse processo que está ainda acontecendo, ele já não estava mais aqui. Exatamente. Que emoção? A emoção de poder mostrar que existe um legado, né? E quando se preserva o legado, quando se preserva a memória, é uma maneira da pessoa continuar existindo, né? É como se a memória preservasse a vida, como se a memória preservasse todo um legado. Como tem sido a experiência de levar para a sala de aula, de trabalhar com as crianças a arte naif do seu pai? Então eu fiz o intermédio para que todo o trabalho fosse levado para todas as escolas, certo? E todas as escolas municipais, estaduais, privadas, filantrópicas receberam o material para esse desenvolvimento. Teve muita participação, só que eu falo assim, cada escola trouxe de um jeito. Há uma identidade entre a criança e a arte naif? Muito, muito, porque além da gente ter, né, nós somos suspeitos, né, mas é muito criança a obra, é muito. Por exemplo, a obra mais replicada, mais relida, foi o Galo Carijó. Que é esse aqui. Que é esse aqui. O Galo Carijó, que é uma figura infantil, de infância, de roça, de cidade pequena, esse e a Árvore da Vida. Entende que são os 2 elementos que
que pertence ao cajuruense. Pertence esses dois elementos, tanto aqui o rural, a cidade pequena e o bichinho do mato. Então, foi a mais relida. Então, eu acho que o aluno também tem acesso, por exemplo, à cor da folia de reis, o movimento da folia de reis, porque a cidade inteira é movida por reis e pelo caipira, né? Então, eu falo que Cajuru é muito rico, viu, Adriana? Muito rico. Ele só precisa cuidar da riqueza que tem. Quase perto da estrada, bem do alto da cidade, a igreja de São Sebastião vence o tempo e permanece um ponto de encontro para os fiéis. Sempre quando janeiro chega, a cidade faz uma festa muito especial para celebrar São Sebastião. E é aqui que essa festa acontece, né, Luciane? Exatamente, aqui que ela acontece há muito tempo, Adriana. Né, cerca aí de 1900, a partir de 1910, 1920, a gente já tem registros desta festa, sempre com o pastel, sempre com o abacaxi, sempre com o leilão de gado, com a barraca de dança. Então é um ponto de referência do cajuruense. Agora, essa igreja, qual é a história dela? Ela foi construída, né, foi com a ajuda dos fazendeiros, porque São Sebastião é padroeiro dos fazendeiros. Então, e como se trata de Boca da Mata, eu acho que eles devem ter pensado melhor rezar, né, tantos bichos, o que acontece nessa mata, né, e esse fazendeiro que trabalha com essa mata, eu acho que ele nasce desse intuito, dessa fé. Ele foi um soldado, e o São Sebastião. E eu acho que pelo mesmo fato dele enfrentar as dificuldades, e o fazendeiro com tantas dificuldades, né, de enfrentar uma propriedade que não é brincadeira não, eu acho que é daí que vem tanto esse apego a este lugar. A chuva chegou no final do dia e foi difícil apreciar mais de perto a ponte antiga de ferro. Apesar da água que caía, ainda tínhamos um compromisso. Nos deslocamos por quilômetros de asfalto, depois por uma estrada de terra, acompanhados pelo vento que insistia em soprar, para chegar em uma capela dos 3 Reis Magos no Sítio da Laje. Afinal, a folia de reis é uma tradição em Cajuru. Há quanto tempo a sua companhia de folia de reis está em atividade? Essa companhia, segundo as histórias dos meus tios, ela tem mais de 100 anos que veio para cá, né? Quando o meu bisavô veio, segundo ele, foi a primeira pessoa que montou a companhia de reis na região. Só que a casa era ali embaixo, né? E ele veio lá de São João do Glória, lá em Minas, veio para cá. A gente não sabe o ano, porque naquele tempo. E a gente calcula aí beirando já uns 140, 150 anos, que é a idade do cruzeiro que nós trouxemos para cá. A grande característica de vocês é que vocês nascem na zona rural e permanecem na zona rural. Aqui na roça mesmo, estamos uns quatro pessoas. E todo ano, quando chega a época de celebrar os 3 Reis Magos, você reúne os fiéis? Aqui, essa companhia de reis, desde quando ela surgiu, foi para cumprir promessa das pessoas. Ou seja, a pessoa tem a intenção e faz em nome dos 3 Reis Santos e a companhia sai. E a tradição nossa aqui sai no dia 1º e chega no dia 6, não mais que isso. A gente não faz apresentações assim em palanques, essas coisas todas, né? É só mesmo na parte religiosa. Então a companhia existe para cumprir promessas das pessoas. Se não tiver festeiro, nós já ficamos parados já, né? Por não ter festeiro, mas sempre tem. E vocês fazem o ritual exatamente como era, sai para rezar, vai fazendo o trajeto e só volta quando passa a data? Isso. A gente marca já o roteiro da companhia, sabe? Para você ter ideia, a gente nem sabe se vai sair, está pronto desse ano, do ano que vem, aliás. Né? Aonde vai almoçar, onde vai jantar, enfim, já temos o festeiro, só
as autoridades de saúde bater o martelo, a gente vai. E a sua companhia é bem tradicional, tem todos os personagens que compõem essa celebração. A gente, graças a Deus, a gente tem uma maneira de pensar. A gente pensa de uma maneira só, né? Porque eu estou na frente aí, meu tio passou para mim, não vou e não deixo, até quando eu puder, modernizar a companhia. Eu trago as toadas, né? Ou seja, os ritmos, os versos cantados, trovados, bem lá de trás, que o meu tio me passou, que veio do meu avô, que veio do meu bisavô. Dá para soltar um verso para a gente? Eu vou fazer uma saudação que é para todos geralmente. Sejam todos abençoados, dos 3 reis do Oriente. Abençoados, voltamos para a estrada. Foi bonito ver a água cair no morro, que poucos dias antes parecia chorar de tristeza por causa do fogo que foi implacável. Sem tempo para mais nada, só nos despedimos e até a nossa próxima viagem.